A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Isabela, eu sou diaconisa da Igreja de Bangu, da MDC de Bangu, e também sou líder dos jovens. E eu estou aqui hoje para trazer uma mensagem para vocês, uma reflexão, um paralelo sobre duas passagens que me tocaram muito. E a primeira delas está lá em Jeremias, no capítulo 15, né, até mais ou menos esse capítulo. A gente vê Deus, através de Jeremias, chamando o povo para arrependimento e também expondo os pecados do povo daquela época, né, de Judá e de Israel, deixando claro que ou eles se convertiam ou viria juízo sobre a vida deles. E nesse capítulo 15, ele quer deixar assim bem claro o quão graves são os pecados do povo, que ele diz que se nem se Samuel ou se Moisés intercedessem pelo povo, ele atenderia o pedido deles, ou seja, nem esses amigos de Deus, que eram grandes homens de Deus também, intercedessem, não adiantaria, porque a gravidade dos pecados era muito grande. Então, ele diz para Jeremias a seguinte frase no versículo 2 do capítulo 15 de Jeremias: se eles te perguntarem para onde iremos, você vai responder assim: os que são destinados à morte, para a morte; os que são destinados à espada, para a espada; os que são destinados à fome, para a fome; os que são destinados a cativeiro, para o cativeiro. E aí, quando eu li essa passagem, eu fiz foi bem rápido assim a ponte que eu fiz para o capítulo de João, capítulo 6 de João, perdão, que fala a respeito de Jesus ter trazido, a partir do versículo 55 por ali, ele está falando que ele é o pão do céu. E alguns discípulos, no capítulo 60, acham, no íntimo deles, acham que era uma palavra muito dura, era uma coisa muito forte. Eles estavam escandalizados com aquilo, escandalizados por Jesus dizer que era o pão do céu. E em um dado momento, Jesus fala que é um discurso duro e pergunta, né, quem vai aguentar esse discurso? E continua falando algumas coisas mais duras, e alguns discípulos saem, né, do meio dele, do meio dos seus discípulos que estavam ali realmente com ele o tempo todo, por não conseguirem suportar o discurso de Jesus. E aí ele pergunta para quem ficou: vocês querem ir também? Vocês querem ir? E aí Pedro, como sempre, num estalo assim de espiritualidade, ele fala: para onde nós iremos? A mesma pergunta que talvez o povo de Judá faria para Jeremias, ele faz uma pergunta retórica para Jesus, porque ele faz e ele mesmo responde, falando: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E aí o paralelo na minha cabeça foi Judá perguntando para Jeremias, né, para a boca de Deus da época, para onde eles iriam, e a resposta era morte. Mas quando perguntado para Jesus a mesma pergunta, só se tem vida. Então, com Jesus nós temos vida. Se nós tentarmos fugir da sua palavra, nós só vamos encontrar morte, né? No pecado só tem juízo de Deus para a nossa vida, tem a ira de Deus separada para nós, mas a partir do momento que nós cremos em Jesus, né, que nós somos salvos pela graça, através do sacrifício de Cristo, através da fé que temos nele, nós somos adotados como filhos de Deus. Então, a partir daí, nós temos a vida eterna, e o que está destinado para a gente, o que está preparado para a gente, é a vida eterna com Ele, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E essa mensagem assim de vida que Pedro traz, né? Só tu tens as palavras de vida eterna. Isso me marcou assim profundamente, porque eu fiquei pensando na questão de como tem pessoas ao nosso redor que se perguntam esse tipo de coisa, fazem esse tipo de pergunta para si mesmos, ou até uma pergunta retórica também. Elas mesmas têm as respostas, mas não são as respostas corretas. E Pedro exatamente tinha a resposta correta, né? Não tem a retórica ali, não tem como a gente sair do meio
dessa coisa linda e maravilhosa que é a tua presença, né? A gente não pode se afastar de você, porque afastado de você a gente só tem morte. E eu queria deixar essa reflexão para os irmãos hoje. Se você já é, né, já segue Jesus, já tem essa fé no Filho de Deus, amém, que você seja totalmente abençoado. Se você ainda não tem, se você ainda não crê em Cristo, pensa nessas palavras de Pedro hoje, faz esse paralelo que eu fiz também com a passagem de Jeremias, a passagem de João, e reflita, né, para onde você está indo agora, né, qual é o caminho que você seguiu e você está escolhendo, né, na sua vida. E veja se o que tem destinado para você é morte ou se é vida. Mas eu posso te garantir que se você vier para Jesus, com certeza, Ele tem vida e vida eterna para você. Amém? É isso que eu queria deixar para os irmãos hoje. Fiquem na paz. Até a próxima.